Graça e paz em nome de Jesus. Eu quero te convidar hoje a mais uma vez meditar na palavra de Deus. Não sei se você lembra, né? Talvez você que está acompanhando aí o plano de leitura, que no nosso primeiro dia da leitura, né, no livro de Salmos, nós fomos incentivados esse ano a meditar na palavra de Deus, dia e noite. Então, eu quero que você que está fazendo o plano de leitura, você que está acompanhando esse plano, você não apenas leia, mas você medite dia e noite na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é muito rica e Deus tem muitas coisas para falar. Aqueles que buscam Ele, aqueles que meditam, aqueles que deixam aberto o seu coração para o Espírito Santo falar e trazer certezas, palavras de fé, promessas, consolo. Tem muitas coisas na palavra de Deus. A palavra de Deus, como disse o apóstolo Paulo, é uma palavra muito rica, né? Quão profundas são as riquezas, o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis os seus caminhos, os seus desígnios, né? Nós temos muitas coisas aqui, né, nesses textos. Nós temos meditado no livro de Gênesis, né, nesse primeiro momento, e é um livro que tem todo um contexto, né? Então, por isso eu vou compartilhar com vocês uma palavra que está em Gênesis 27, mas eu vou também emprestar alguns textos, né, da leitura ainda de, acho que ontem, antes de ontem, né, do capítulo 25, vou emprestar alguns versículos para que a gente entenda todo o contexto. Mas antes de meditarmos na palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma pausa para a gente orar, convidando o Espírito Santo para conduzir esse momento. Amém? Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela profundidade da riqueza. Eu oro, Senhor Jesus, para que, além daquilo que eu vou falar, o Teu Espírito Santo venha revelar ao coração de cada um, aquilo que cada um precisa no dia de hoje, Senhor. O alimento, Deus, que cada um precisa na Tua palavra, Senhor. Que a gente tenha essa disposição, Senhor, de meditar dia e noite, ficar ruminando, pensando na Tua palavra e descobrindo, desvendando aquilo que o Senhor tem a nos revelar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, o tema de hoje é a palavra de Deus e os erros dos homens. Deus tem uma palavra, né? Talvez depois, se você quiser substituir esse tema, né, pode substituir também por promessa de Deus. Mas eu coloquei aqui a palavra de Deus e os erros dos homens. Então, eu quero começar falando sobre essa palavra de Deus. Deus tem palavras, Deus tem promessas. Aqui a gente tem meditado no livro de Gênesis sobre as famílias e os descendentes dessa promessa, a promessa que começou ali, né, com Noé, depois com Abraão, né, os filhos, a descendência de Abraão, né, quando o Senhor falou ali, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E cada família que ia sendo gerada, haviam palavras específicas também para aquela família, né, para aquela nova família que foi gerada. Ontem o Wesley meditou um pouquinho, né, no capítulo anterior, falando sobre ali a promessa de Isaac, né, o que foi ali. Isaac era descendente de Abraão e ele era aquele que seria o herdeiro das promessas de Abraão, né? E a promessa de Abraão que ele seria um pai de muitos filhos. E a gente viu ali que também ali em Isaac ele teve que esperar um tempo para que essa promessa se cumprisse na vida dele, né? A mulher dele era estéril, ele orou, né? Se casou com 40, aos 60 ele foi pai de gêmeos, né? Então ele teve que esperar também para que essa promessa se cumprisse na vida dele, né? Na vida ali da família dele. Mas nós vemos ainda, né, no capítulo 25, a gente viu que Deus deu uma palavra. Quando aqueles dois gêmeos, né, ali, os gêmeos, né, aqueles dois fetos ainda em formação, estavam no ventre da Rebeca, o que aconteceu? Eles começaram a lutar. E aí o que aconteceu? Veio Isaac e ele fez uma oração, ele consultou Deus, ele falou, poxa, então ali certamente a mulher dele, né, se queixava daquela luta, daquela situação que estava acontecendo, né, e ele falou, por que vivo eu? E aí ele foi ali e consultou Deus acerca do que estava acontecendo, e Deus deu uma palavra. Vamos ver qual é essa palavra? Essa palavra está lá em Gênesis 25, versículo 23, e diz assim, ó, eu vou ler o 22 para a gente entender a pergunta, né? Os filhos lutavam no ventre dela, então disse, se é assim, por que vivo eu?
consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então, quando ele consultou o Senhor, a gente vê que já veio uma resposta. E essa resposta era, então, são 2 povos, e o mais velho, ele vai servir ao mais moço. Só que a gente vê no decorrer da palavra de Deus, ali, no capítulo 25 ainda, como eu falei, a gente vai entrar nesse contexto, diz ali no versículo 27, cresceram os meninos. Então, aqueles bebezinhos que estavam lá na barriga da Rebeca cresceram. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. O que aconteceu ainda? Versículo 28. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Então, lembra que eu falei sobre o tema? O tema é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que o filho mais moço, o mais velho, ia servir ao mais moço. Quando chegaram nessa fase maior, que eles cresceram, eles foram desenvolvendo habilidades ou não, né? No caso de Jacó, ali só se refere que ele era um rapaz pacato que habitava em tendas. Já Esaú, ele tinha uma habilidade, ele era perito em caça. O que começa a acontecer dentro desses erros dos homens? As predileções dos pais, né? O que acontece ali? Isaac, ele se saboreava da caça de Esaú. Então, qual era o filho predileto? Esaú. Já a mãe não justifica o porquê, mas diz que ela amava mais Jacó. Talvez porque ele fosse mais pacato, mais caseiro, e ali a mãe se relacionava melhor com Jacó. E aí vai começar uma série de sucessões de erros. Então a gente vai ver, primeiramente, eu quero dentro disso, dentro desses erros, a gente ainda vai voltar um pouquinho no capítulo 25, mas eu quero transpor aí para alguns capítulos mais para frente, ali no 27, para a gente ver. Eu vou começar com o erro da mãe. O que aconteceu? O erro da mãe, capítulo 27, que é o texto de hoje, diz assim: tendo-se envelhecido Isaac, já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa como eu aprecio, e traz-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Continuando ali no versículo 5. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze a caça e faz-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras como eu te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Leva-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Então, qual é o erro? Ali a Rebeca estava ouvindo a conversa, né, do Isaac com Esaú. O Isaac, ele pediu uma comida, né, especial ali, como eu falei, o filho dele era perito, né, em caça. Então ele falou assim: vai lá, caça, faz uma comida saborosa e traz aqui para eu te abençoar. Eu falei que eu ia começar com o erro da mãe, mas eu vou começar com o erro do pai, porque o erro do pai gerou uma série de erros. Lembra que esse pai, lá em Gênesis 25, ele tinha recebido uma palavra de Deus? E a palavra de Deus diz que o filho mais velho serviria o mais novo. O que ele está querendo fazer? Ele está querendo fazer o contrário. Ele está querendo fazer com que o filho, né, mais velho receba a bênção. Por que ele queria que ele recebesse a bênção? Porque ele se servia da caça, né? Ele
trouxe, ele podia simplesmente abençoar, né? Claro, o plano de Deus está se cumprindo, independente dos erros dos homens. Ele podia simplesmente abençoar, mas ele de certa forma está usando ali, né? Então vai lá, traz a caça e aí depois eu te abençoo. Ele está usando, né, daquilo que ele tinha nas mãos dele, que era o poder de abençoar os seus filhos, para se beneficiar. Então isso é um erro, né? Usar a sua predileção, usar aquilo que o seu filho dá para poder abençoar. E já o erro da mãe é o quê? A mãe também, né, conhecendo ali o filho, eu não sei porque o texto, eu li, né, ali o texto, em nenhum momento fala também que o Isaac contou essa palavra de Deus para Rebeca, mas ela também, tendo ali o seu filho predileto, querendo que ele fosse beneficiado, ela usa de uma manipulação, ela usa de engano, para quê? Para receber a bênção. Tanto uma situação quanto a outra situação é um erro, né? Tanto você, se Deus deu uma palavra, queridos, essa palavra vai se cumprir, independente de eu forçar e manipular para que essa palavra aconteça, ou independente de eu, como que eu posso falar, eu fazer uma ação contrária à palavra de Deus, eu ter planos contrários, porque Isaac aqui, nesse caso, ele estava tendo uma ação contrária à palavra de Deus. Deus já tinha falado que quem ia servir quem ali, né? Já estava declarado no ventre. Para a gente ver também dentro de tudo isso, independente dos erros dos homens, o conhecimento profundo que Deus tem acerca de todas as coisas. Deus sabe o que vai acontecer e Deus lança as palavras antes de que elas aconteçam. E independente dos nossos erros, do erro do pai, do erro da mãe, a palavra do Senhor vai se cumprir. Agora, o que eu devo fazer? Forçar para que a palavra se cumpra? Como essa mãe ali forçando para que o seu filho fosse abençoado? Não, eu preciso cooperar com a palavra, não forçar para que ela aconteça. Porque a palavra, ela também, para acontecer, ela cumpre um processo. E esse processo, ele traz amadurecimento para nós. E muitas vezes a gente, talvez conhecendo ou não, né? Como eu falei para vocês, o texto não mostra que ela conhecia essa palavra, mas conhecendo ou não a palavra, a gente pode querer forçar para que ela aconteça. E isso também não é certo. O certo é a gente esperar o tempo de Deus para essa palavra se cumprir. Enquanto eu meditava nessas palavras, eu lembrei daqueles trechos preciosos, né, de quando Davi já tinha recebido a unção, já estava ali, né, abençoado por Deus, né, ungido por Deus para ser rei, mas naquele tempo estava Saul reinando, que também havia sido ungido e destituído por Deus, né, mas estava ali forçando para que ele continuasse reinando. O que Davi faz? Davi, quando ele tem a oportunidade de ir lá e matar, né, o Saul, ele não faz isso. Né? Porque ele não está forçando para que a promessa de Deus se cumpra na vida dele, ele está esperando o tempo de Deus. Então, quando nós temos uma palavra de Deus, nós precisamos o quê? Cooperar, entender o tempo de Deus, entender o tempo de espera. Interessante é ver que Isaac, com relação ao tempo de espera da descendência dele, ele foi muito sábio. Né? Ele não foi lá, ele não forçou para que a sua esposa ficasse grávida, ele simplesmente orou e esperou o tempo de Deus para que aquilo se cumprisse. E esperar o tempo de Deus nos evita muito desgaste, muita frustração e muitas coisas ruins que podem acontecer quando a gente força para que a palavra de Deus se cumpra, para que as coisas aconteçam. Né? E também uma outra coisa totalmente incoerente é a gente achar que se a gente forçar, né, como aqui o Isaac, né, não, eu vou abençoar esse filho porque ele me dá caça, porque ele me beneficia, então eu vou pegar e vou abençoar ele, né? Ele abençoou esperando aquela. Engraçado ali que mais pra frente ele até duvida, né, realmente que era Esaú, mas estava ali, né? A caça estava ali, aquele prato. E outra coisa que eu vejo também, que os erros dos pais também influenciam a vida dos filhos muito profundamente. Por quê? Porque olha só, a gente sempre fala de Esaú, a gente fala que ele trocou a primogenitura, né, o direito da primogenitura, por um prato, né, ali de lentilhas, um cozido ali, né? A gente sempre fala disso, mas a gente vê o pai dele, Isaac, fazendo o mesmo, querendo barganhar essa bênção que ele poderia dar, também recebendo algo, né, que era essa comida que o filho dele iria preparar.
Então a gente vê que os filhos também acabam refletindo o caráter dos pais, os erros dos pais, né? A gente vê também na vida de Jacó o quanto esse erro da mãe dele o influenciou, né? Jacó, ele tinha essa coisa de, então tá bom, vou aproveitar dessa oportunidade, vou comprar a primogenitura do meu irmão. Depois a minha mãe falou, eu não acho muito lícito esse caminho, né? Porque ele questiona ali a mãe dele. Aí, mesmo assim, ele faz exatamente as coisas de acordo com a mãe dele, né? Esse perfil enganador, mais lá na frente a gente vê que ele colheu, né? Com o tio dele, com Labão, né? Ele também colheu esse fruto do engano, né? Essa coisa da pessoa ficar ali manipulando e mudando a cada hora. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Esse cuidado, eu coloquei aqui, eu escrevi muitas coisas a respeito disso. Pais, cuidado com as influências, né, dos nossos erros, aquilo que repercute na vida dos nossos filhos, porque repercute, muitas vezes eles reproduzem outros erros, porque nós fazíamos aquilo e eles acabam fazendo os mesmos erros, né? Então a nossa sabedoria está em quê? Em ouvir a palavra de Deus, não querer manipular, não querer burlar a palavra de Deus ou receber algo em troca, mas esperar o tempo e a maneira de Deus para que ela se cumpra. Quando nós tentamos também manipular, forçar para que essas coisas aconteçam, nós atraímos maldição para nós. A gente vê pelo próprio exemplo aqui da Rebeca, ela queria que Jacó fosse beneficiado e o que aconteceu? Jacó ali naquele e se acontecer alguma coisa errada, meu pai me amaldiçoar? Ela falou que a maldição caia sobre mim. E ela, de certa forma, foi amaldiçoada. Imagine uma mãe que amava tanto o seu filho, né? Até o final da vida, a gente sabe ali dessa etapa que Jacó sai, né? Ali teve que sair porque o seu irmão tentou, né? Estava esperando a morte do pai para matar Jacó, então Jacó sai ali antecipadamente, né? Para que não acontecesse uma tragédia, uma desgraça. E a gente sabe que essa mãe não encontrou mais com esse filho. Imagina que tristeza, que maldição para uma mãe, né? Teu filho ali o resto da vida longe dela, sem saber, né? Eu creio que imagina cada dia ela passando, o que será que sucedeu com meu filho? Será que está bem? Como que está? Né? Então essas incertezas ela poderia ter sido privada se ela entendesse e cooperasse, não manipulasse, né? Para que a palavra do Senhor se cumprisse. Mas ela cooperasse, cooperar, esperar também é cooperar com o Senhor. Esperar e entender que o Senhor tem um tempo e Ele está amadurecendo as coisas, Ele está nos ensinando muitas coisas nesse tempo. Se a gente pula essas etapas necessárias, a gente vai lá na frente acarretar muitas consequências. A gente precisa passar pelas etapas, né? Vamos supor, eu refletindo sobre isso, né? Eu imaginei assim, imagina se Deus falasse assim, você vai receber um diploma de tal faculdade. O que seria eu forçar a manipular? Eu vou lá e compro esse diploma. Recebi o diploma. Mas significa que eu não passei pelas etapas até eu ganhar aquele diploma, né? Então, essas etapas eu pulei. Por quê? Porque eu queria a promessa cumprida, eu queria o diploma, vamos supor. Mas eu deixei de aprender as coisas até que aquela promessa se cumprisse. Então, não vale a pena a gente pular etapas, não vale a pena a gente manipular nada para que a promessa de Deus se cumpra. E eu quero que você entenda também que eu estou falando para pessoas que têm promessas de Deus. A gente não está falando em parte nenhuma desse texto de pessoas inimigas do povo de Deus, pessoas que eram contrárias à palavra de Deus. A gente está falando de descendência de Abraão, a gente está falando de povo de Deus, povo que tinha promessa. E nós que temos a promessa não estamos isentos de cometer erros. Mas a nossa sabedoria está em a gente descansar no Senhor e saber que aquilo que é promessa de Deus vai se cumprir. No tempo de Deus, aprenda a esperar, aprenda a confiar em Deus, aprenda a orar, aprenda a consultar o Senhor. E não só consultar para saber, né? A gente vê que Isaac consultou o Senhor quando ainda estava lá no ventre. Ele consultou o Senhor, mas ele não obedeceu aquela palavra, ele não esperou Deus fazer, né? Da forma com que tem que ser feita. Mas apesar dos erros dos homens, a palavra de Deus está se cumprindo. Em todo o tempo a palavra de Deus está se cumprindo. Porque Deus conhece até mesmo os nossos erros, as nossas fraquezas e limitações. Lá no ventre ainda de Rebeca, Deus já sabia quem seria Esaú, quem seria Jacó, né?
Deus sabia do desprezo de Esaú pela primogenitura. Deus sabia do interesse de Jacó pelas bênçãos de Deus. Deus sabia dos erros de Jacó também. Deus corrigiria os erros de Jacó, né? Então Deus sabe de todas as coisas. Nós precisamos buscar cada dia mais esse Deus que sabe de tudo. E então é basicamente isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse dia de hoje. Reflita mais, medite mais. Eu creio que Deus tem muitas outras coisas para te falar, né, a respeito dessa palavra. Deixa o Senhor te dar. O que ficou muito forte no meu coração é isso, que a palavra de Deus está acima dos erros dos homens, mas que também nós podemos ser sábios e esperar no Senhor, e não, como eu falei, né, forçar para que as coisas aconteçam e também não querer nos beneficiar em cima das promessas de Deus, assim como foi com Isaac. Então, se você tem promessas de Deus, eu queria orar com você. Eu queria orar para que você aprendesse a esperar. Queridos, aqui é uma sequência de histórias que estão vindo famílias após famílias, e nós temos visto muitos erros e acertos, graças a Deus, né? Mas nessa espera da promessa. A gente viu quando Abraão, quando se cumpriu ali o tempo de Deus, quando Abraão concebeu Isaac, que era o filho da promessa, glória a Deus, que maravilha para a promessa de Deus se cumprindo. Mas a gente viu o erro ali de, né, pegar Agar, de ter um filho com Agar. Então é um momento, a espera da promessa é um momento muito delicado em que a gente precisa estar muito conectado com o Senhor, para que a gente não faça nada que venha causar danos, mas que a gente espere no tempo de Deus, porque Deus está nos ensinando muitas coisas nesse tempo, enquanto nós esperamos a promessa se cumprir. Amém? Amém. Aleluia, eu quero orar com você. Senhor, nós temos tantas e preciosas lições, Senhor, nesse texto. Pai, nos ensina, Senhor, como pais, a não termos filhos prediletos, Senhor. Nos ensina, Senhor, a abençoar igualmente os filhos e a entender, Senhor, que no tempo do Senhor, Pai, todas as coisas vão se cumprir, Senhor. Nós sabemos que ali havia uma palavra sobre os filhos. Pai, nos ensina, Senhor, a consultar o Senhor quando nossos filhos estiverem sendo gerados, Senhor, e entender que há uma palavra sobre a vida deles que vai se cumprir. Nos ajuda a não interferir nisso, Senhor, como pais. Nos ajuda, Senhor, a influenciarmos eles positivamente. A tanto, Senhor, nós não repetirmos os erros dos nossos pais e também não influenciarmos os nossos filhos ao erro, Senhor, como nós vemos nessa história, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, Pai, a crer e confiar no Senhor, no tempo do Senhor que é perfeito, Pai, e que todas as coisas vão se cumprir. Senhor, eu oro para que o Senhor nos livre de atrairmos, Senhor, como Rebeca ali com suas palavras, atraiu maldição para si, Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, para que a gente seja, Deus, famílias que refletem a Tua glória, famílias abençoadas, Senhor. Em nome de Jesus, nós que herdamos essas promessas tão maravilhosas, Senhor, que a gente possa desfrutar dessas promessas e abençoar muitas outras pessoas através da nossa vida e da nossa obediência ao Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus.